Oi, queridos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Professor Renato, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Hoje eu vou falar sobre o Teorema de Tales, sombras e triângulos. Hoje eu vou mostrar para vocês como foi que o Teorema de Tales ele foi criado, como foi que o Teorema de Tales ele foi demonstrado. Como eu falei anteriormente, um teorema na matemática é um conceito matemático aceito só com demonstração. Então, nessa aula, eu vou mostrar para vocês como foi que o Teorema de Tales ele foi criado, como foi que o Teorema de Tales ele foi demonstrado. Uma coisa é certa, muitos dos teoremas na matemática são criados observando os fenômenos da natureza. E Tales, ele conseguiu criar esse teorema, ele conseguiu demonstrar esse teorema observando os raios solares que chegavam até nós na forma inclinada e paralela. Ok? Então vamos lá, vamos para frente. Então, queridos, Tales, ele observando os raios solares, ele percebeu que os raios solares chegavam até nós na forma inclinada e paralela. É verdade, pessoal, é só você observar aí na imagem que os raios solares chegam até nós na forma inclinada e paralela, ok? Então, dessa forma, observando os raios solares, Tales ele concluiu que havia uma proporcionalidade entre as alturas e o tamanho das sombras dos objetos, ok? Então, com base nessa observação, com base nesse esquema, Tales ele conseguiu medir a altura de uma pirâmide sem precisar escalar, só usando o tamanho da sombra da pirâmide. É por isso que ele ficou famoso, porque ele conseguiu, queridos, medir a altura de uma pirâmide sem precisar escalar, só usando o tamanho da sombra da pirâmide, ok? Então, para tal situação, Tales ele procedeu da seguinte forma, Como foi que Tales ele procedeu? Observe, Tales ele ficou uma estaca na areia e no mesmo instante ele mediu o tamanho da sombra da pirâmide e o tamanho da sombra da estaca, estabelecendo assim uma proporção. Então, queridos, observem que esse teorema ele só foi possível ser demonstrado porque Tales percebeu que tinha que medir o tamanho da sombra da pirâmide e o tamanho da sombra da estaca no mesmo instante, estabelecendo aí uma proporção, ok? Então observe que tudo que eu falei agora eu vou ilustrar para vocês. Então vamos lá, vamos para frente. Então, queridos, observe aí na imagem, da pirâmide e do raio solar, dos raios solares. Então observe que Tales, como foi que ele procedeu? Ele fincou uma estaca na areia e no mesmo instante ele mediu o tamanho da sombra da pirâmide e o tamanho da sombra da estaca, no mesmo instante, ok? E aí, meus queridos, observem que se você pegar a altura da pirâmide, o tamanho da sombra da pirâmide e o raio solar da pirâmide, vai formar um triângulo semelhante ao triângulo formado pela altura da estaca, o tamanho da sombra da estaca e o raio solar da estaca. E professor, por que esses dois triângulos aí são semelhantes? Muito simples, pessoal. Esses dois triângulos aí eles são semelhantes porque eles possuem dois ângulos iguais. E pela propriedade fundamental dos triângulos semelhantes, pelo teorema fundamental da semelhança de triângulos, quando dois triângulos tiverem dois ângulos iguais, esses triângulos são considerados semelhantes. Mas professor, e por que esses dois ângulos são iguais? Beleza, eu vou mostrar para vocês. Observe, queridos, que as alturas é medida sobre um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Aí tranquilo. E esses outros dois ângulos aí, das sombras e dos raios solares, por que eles são iguais? Por um motivo muito simples. Porque o tamanho das sombras foram medidas no mesmo instante. E se o tamanho das sombras foram medidas no mesmo instante, você pegou a mesma inclinação solar. Ou seja,
pegou a mesma inclinação solar, a mesma abertura, o mesmo ângulo. Então tá aí a prova por que esses dois ângulos aí, eles são iguais. Ok, queridos? Então, se esses dois ângulos aí são iguais, esses dois triângulos aí são semelhantes. E se eles são semelhantes, os lados correspondentes, ou seja, os lados que se correspondem, são proporcionais. Então, a altura da pirâmide está para a altura da estaca, assim como o tamanho da sombra da pirâmide está para o tamanho da sombra da estaca. Ok? Conclusão, queridos, conclusão. A razão das alturas é proporcional à razão do comprimento das suas respectivas sombras. A razão das alturas é proporcional à razão do comprimento das sombras medidas no mesmo instante, ok? Então esse teorema só dá certo se o tamanho das sombras forem medidas no mesmo instante. Ok, queridos? Vamos para os exemplos. Exemplo 1. Um edifício projeta uma sombra de 10 metros e um poste de 12 metros projeta uma sombra de 4 metros. Qual a altura do edifício, sabendo que ele e o poste são perpendiculares? Então observe, queridos, que todas as vezes que você estiver diante de uma questão que trabalha com sombras e triângulos, você vai usar o Teorema de Tales. E o que é que o Teorema de Tales vai dizer? Que a razão das alturas é proporcional à razão do comprimento das suas respectivas sombras medidas no mesmo instante. Ok? Então 12 está para x, assim como 4 está para 10. Observe que eu segui a ordem, né? Tem que seguir a ordem, professor? Tem que seguir a ordem. Ok? Então vocês estão diante aí de uma proporção, e como é que eu resolvo uma proporção? Fazendo a multiplicação em x, né, pessoal? Fazendo a multiplicação em x, ou seja, fazendo o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E quando eu faço essa proporção, eu gosto de começar sempre com a incógnita, né? Sempre com a variável. Então 4 vezes x, 4x, 12 vezes 10, 120. Número colado com a letra está multiplicando, passa dividindo pela regra da equação, né? Então x é igual a 120 dividido por 4, x é igual a 30 metros. Então a altura desse prédio é de 30 metros. Ok, queridos? Vamos para frente. Exemplo 2. A sombra de um poste vertical projetada pelo sol sobre um chão plano mede 12 metros. Nesse mesmo instante, olha aí, ó, a sombra de um bastão vertical de 1 metro de altura mede 0,6 metros. Ele quer saber qual a altura do poste. Então vamos lá, queridos. Observe aí que vocês estão diante de uma questão que trabalha com sombras e triângulos. Então você vai usar o Teorema de Tales. E o que é que o Teorema de Tales vai dizer? Que a razão das alturas é proporcional à razão do comprimento das suas respectivas sombras medidas no mesmo instante. Ok? Então, queridos, 1 está para x, assim como 0,6 está para 12. Olha aí, ó, segui a ordem de novo. Ok? E agora vamos resolver essa proporção aí fazendo a multiplicação em x. Então, x vezes 0,6 dá 0,6x, 1 vezes 12 dá 12. Então fica 0,6x igual a 12. O número colado com a letra está multiplicando, passa dividindo. Então fica x igual a 12 dividido por 0,6, x igual a 20 metros. Então a altura do poste é uma altura de 20 metros. Ok, queridos? Valeu, show de bola, ok? Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!